Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua carne. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas sobre nós em Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Versículo 3. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei, você pode repetir isso? Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: de maneira ou nenhuma, ou não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te reperirão. Pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará no palácio. Assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi e foi edificando em redor, desde os terraços de apoio para dentro. Davi ia crescendo, prosperando, progredindo, engrandecendo-se cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Você tem um glória a Deus aí meio amarrado aí que você pode liberar ao Senhor, irmão? Esse texto está falando sobre a terceira vez em que Davi, ele é ungido. Davi, ele foi o rei na Bíblia que foi ungido 3 vezes. A primeira vez ele foi ungido dentro da sua própria casa, perante a sua família, quando o profeta recebeu uma palavra de Deus para ungir aquele que estaria então substituindo Saul. O profeta então vai à casa de Jefté, e ele chega lá, estão todos os irmãos de Davi, está o pai de Davi, e o profeta então começa a olhar para os irmãos, e Deus então começa a falar ao coração do profeta Samuel: esse não, esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não. Ele olha, deve ser esse também não. Até que ele pergunta: tem mais alguém que não está aqui? E lembraram-se então, mandaram chamar Davi, que estava lá cuidando já das poucas ovelhas do pai. Davi foi aquele que foi rejeitado dentro da sua própria casa, desconhecido totalmente pelos homens, porém totalmente conhecido de Deus. Alguém que Deus o enxergava por detrás das malhadas, alguém que já
sabia corresponder ao coração de Deus como ninguém, alguém que tinha um desejo profundo pela presença do Todo-Poderoso, alguém que sempre alimentou no seu coração apenas um desejo de conhecer o Senhor. Ele é chamado. E a gente então precisa se perguntar por que que Deus escolheu a Davi e não escolheu aos seus irmãos. Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos, mas Ele faz acepção de atitudes. E Davi tinha atitudes diferentes, que o diferenciavam dos demais. Ele tinha um coração voltado para o Pai, para o Deus de Israel. E ele é ungido a primeira vez. Você conhece a história. Ele é ungido a segunda vez, perante toda a sua tribo, Judá. E agora ele está sendo ungido pela terceira vez. E isso nos indica que de fato a unção, a revelação, o conhecimento daquilo que nós podemos receber da parte de Deus pode ser sim de uma maneira progressiva, amém, meu irmão? Que nós não fomos chamados para viver uma vida estática, parada, mas nós fomos chamados para viver uma vida de progresso, amém? Provérbios 4,18 vai dizer que a vereda do justo, ela é como a aurora do dia, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Isso significa que hoje você está aqui debaixo de uma luz, debaixo de uma revelação, debaixo de um conhecimento, de um nível em Deus, mas você pode e deve caminhar para debaixo de uma outra revelação, para debaixo de uma outra luz, porque quanto mais você conhecer ao Senhor, mais você será transformado, mais a sua vida será afetada, e sempre para o bem. Ele é procurado pelos anciãos, as autoridades, e já chegam dizendo: Davi, quando Saul ainda estava entre nós, era tu que ias e voltava nas batalhas. Deus já havia tirado o lacre da vida de Davi. Ele já era conhecido em todo Israel em virtude do gigante que ele derrubou e matou. Ali Deus tirou o lacre. Davi passa a ser conhecido não apenas como o suave salmista de Israel, mas ele passa a ser conhecido como matador de gigantes. E eu sei que nessa noite aqui tem gente que são verdadeiros matadores de gigantes, amém, meu irmão? Eu sei que tem gente aqui que pode não estar sendo percebido pelos homens, que pode não estar sendo visto pelos homens, mas o olhar de Deus está sobre a tua vida. E agora, ele é ungido, e o texto então vai narrar o primeiro ato de Davi como rei. Depois de ter passado por todo um processo, depois de um longo tempo de espera, ele agora é aclamado rei. E isso, se fosse eu, se fosse você, o que você faria, irmão? Faria festa, ajuntaria todo o reino, prepararia um banquete, faria uma festa, mandava matar tudo quanto era bicho que pudesse ser comido. Vamos fazer festa o mês inteiro, ninguém precisa mais trabalhar, vai ser festa agora o mês inteiro. Isso eu faria. Eu acho que você também faria isso. Mas não foi isso que Davi fez. Davi, ele então chama os seus homens e ele parte para a guerra. Ele entende que o momento não é de festa.
Ele entende que o momento de fato é de se apoderar, é de se apropriar da herança de Deus que ainda está para ser conquistada. Porque o povo de Israel já estava em Canaã, estabelecido há muito tempo, mas ainda havia lugares a serem tomados, havia ainda lugares a serem possuídos, e a ordem de Deus era muito clara, dada ainda por intermédio de Moisés, quando ele estava vivo. Moisés disse, olha, nas suas últimas palavras do cântico, ele diz, vai chegar um tempo em que vocês vão atravessar o Jordão, e quando vocês atravessarem o Jordão, que é o linear entre vocês e a terra prometida, vocês vão enfrentar inimigos, e lá nessa terra vocês vão ter que desalojar os filisteus, os midianitas, os jebuseus. Vocês vão ter que arrancar os inimigos da terra, vocês vão ter que desalojá-los. A ordem de Deus era clara, ele diz, porque se vocês não fizerem isso, eles serão como espinhos nos vossos próprios olhos. Pois bem, Josué é o sucessor de Moisés, e por mais que Josué seja reconhecidamente um dos maiores vultos do Antigo Testamento quando o assunto é conquista, mas o texto vai dizer que ele já é bem velhinho e ainda há lugares a serem tomados. E aqui a gente aprende que Deus não quer que a gente se aproprie de parte da herança, de parte de uma bênção, que Deus não quer apenas abençoar algumas áreas da nossa vida, Deus quer abençoar toda a nossa vida, amém, meu irmão? Que Deus não quer que você se aproprie de apenas algumas áreas, porque a gente tem mania de ficar setorizando a bênção e o agir de Deus. A gente tem mania de ficar setorizando a bênção de Deus. Ah, Deus é poderoso para tocar nas minhas finanças, mas eu não sei se Ele é poderoso para restaurar o meu casamento, para restaurar a minha família, para tirar os meus filhos das drogas, para operar esse milagre, para curar essa enfermidade. Deus é poderoso para operar a restauração do meu casamento, mas eu não sei se é poderoso para tocar nas minhas finanças. Não, meu amado, a ordem é clara, você vai entrar nesse terreno, é herança, e vocês vão ter que se apropriar de tudo, porque toda a herança já nos foi dada, amém, meu irmão? E você então não se aproprie de apenas algumas áreas, porque Deus quer abençoar toda a tua vida. Deus quer abençoar o teu casamento, Deus quer abençoar as tuas finanças, Deus quer abençoar tudo aquilo que concerne a você. E Davi então, ele assume, e ele enxerga em Jerusalém, lá em Canaã, um monte aonde habitam os jebuseus. Mas havia uma palavra de Deus empenhada, havia uma ordem de Deus que havia sido dada. E ele diz, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus, e essa palavra vai se cumprir na minha vida. Eu vou ser a encarnação desta palavra. Eu não vou apenas viver debaixo dessa promessa, mas essa promessa vai se cumprir na minha vida, porque eu vou corresponder, eu vou batalhar, eu vou então investir contra os jebuseus, que já estavam lá um tempão. Porque Josué foi, entraram-se os períodos dos juízes, Saul também nada fez, e eles estavam lá, no centro de Canaã, convivendo. E qual é o primeiro ato real então de Davi? Davi, no versículo 6, vai dizer que Davi então tomou uma decisão. Ele diz, é hoje que eu vou me apropriar de toda a herança em Deus. É hoje que eu vou de fato entrar nesse lugar, nesse nível que Ele já disponibilizou, mas que eu preciso de fato tomar a decisão e partir. Se fosse hoje, Davi abriria lá o seu Facebook ou Instagram
mandava uma hashtag, partiu Davi. Irmão, abre hoje aí o teu coração, manda uma hashtag, diga parti, ou seja, tomei hoje a decisão de se apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida. Hoje eu estou decidido. Hoje eu vou de fato entrar nessa dimensão em Deus. Eu não vou ficar simplesmente as coisas acontecendo. Eu não vou ficar simplesmente a bênção cair no colo. Eu até gostaria que isso acontecesse se fosse assim, mas não é, irmão. Porque quando o assunto é salvação, somos salvos pela graça, amém, meu irmão? Não é aquilo que nós vamos fazer, nós cremos naquilo que já foi feito. Mas quando o assunto é de se apropriar do reino, das bênçãos, da vitória, você vai ter que fazer como Deus usou o profeta Jeremias para dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que pegar a espada e não banhá-la ao sangue. O que é que Deus está dizendo através do profeta Jeremias? Eu quero deixar bem claro aqui que a aplicação desse texto, toda ela, é espiritual, viu? Pegar da espada e banhá-la ao sangue não significa que você vai sair daí e furar o bucho de ninguém, amém? Amém, irmão? Está bem claro aqui? Ouviu aí, irmão? Mas ele está dizendo: maldito aquele que quando estiver no tempo da batalha, não pegar da espada e não usar. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força e pelos valentes. Eu sei que você está aqui hoje porque você partiu para a guerra. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que existem propósitos que te movem a este lugar. Além da adoração a Deus, existem enfrentamentos, existem lutas que você tem travado no seu dia a dia e que você precisa vencer, e por isso você está aqui. Está aqui hoje não é para quem não tinha o que fazer, está aqui hoje é para quem tinha o que fazer, mas abriu mão daquilo que tinha que fazer para poder estar aqui. E como você abriu mão, Deus vai honrar isso na tua vida, meu irmão. Ele vai e parte. Ele parte para quê? Para desalojar os jebuseus, que tem toda uma característica que o texto aqui nos diz. Eles estavam lá há um tempão. Eles habitavam onde? No centro da terra. Porque Davi entende o seguinte: eu agora sou rei, mas ao invés de sair conquistando para fora, ao invés de sair e trabalhar para fora, conquistar mundos, reinos para fora, eu vou começar pelo lado de dentro. Porque não adianta eu vencer fortalezas do lado de fora, se aqui dentro ainda existem fortalezas do inimigo. Ou seja, ele começa pelo lado de dentro. E quantas pessoas querem prosperar pelo lado de fora, quantas pessoas querem crescer pelo lado de fora, querem de fato avançar pelo lado de fora, mas esquecem que a verdadeira prosperidade, ela acontece primeiro pelo lado de dentro. Aleluia! Como o apóstolo João vai dizer: eu oro, Caio, para que tu tenhas saúde e que você tenha de fato uma alma próspera. Porque não adianta prosperar para fora, se pelo lado de dentro ainda existem verdadeiras fortalezas do inimigo a serem vencidas. Mas eu vim aqui nessa noite, e eu sei que o Espírito da glória de Cristo Jesus está neste lugar, e é hoje que você vai pecar, aleluia, e vai dar hoje ordem de despejo na tua vida desses jebuseus, aleluia. Porque não adianta, meu irmão, sair conquistando pelo lado de fora, se aqui dentro, no mundo interior, está um verdadeiro caos. Porque se o mundo interior não estiver em ordem, ou melhor dizendo, se o mundo interior estiver em ordem, se o teu coração estiver em ordem,
nada pelo lado de fora vai te amedrontar. Você precisa entender que existe uma prioridade, que é o coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. Mas ele estava lá, os jebuseus, mas a ordem era clara. E a minha pergunta hoje é: quantos estão dispostos a desalojar esses jebuseus que ainda estão aí, que são situações que você tem lutado há um tempão, mas é resistente? São situações na tua vida que te impedem de enxergar as riquezas insondáveis ou os tesouros daquilo que Deus tem para você, porque funcionam como espinho nos teus olhos. E ninguém conquista aquilo que não enxerga. Para você conquistar, você precisa primeiro enxergar. Mas se você tiver espinho nos teus olhos, como enxergar? Por isso Paulo vai orar aos Efésios dizendo: eu oro para que sejam abertos os vossos olhos. Eu oro para que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês saibam qual é a riqueza dos santos, para que vocês possam compreender a herança que vocês têm. Você crê que você tem uma herança, meu irmão? Você crê que é uma herança para você em Deus, amém? E eu não estou falando do céu, eu estou falando de Canaã, eu estou falando de um lugar de bênçãos que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua empresa. Eu estou falando deste lugar, porque Canaã aqui não é figura do céu. Canaã aqui está falando de um lugar de conquista que Deus quer te levar, mas que para você se apropriar, você vai ter que desalojar e vencer inimigos. Porque a minha pergunta para você é: se aqui Canaã fosse figura do céu, quando você chegar lá no céu, você vai ter inimigos a vencer? Sim ou não? Me ajude a pregar, lá atrás. Quando você chegar lá no céu, você vai ter que derrotar inimigos? Não. Eu sei que quando você era pequenininho, você aprendeu aquela música: caminhando eu vou para Canaã. Quantos aqui conhecem essa música? Vocês são velhinhos, hein? Eu aprendi esses dias no YouTube. Eu ficava vendo meu avô cantar caminhando vou, caminhando vou. Eu ficava procurando o caminhão do voo e nunca achava esse caminhão. Mas depois eu cresci, é caminhando eu vou. Eu ficava procurando o caminhão. Meu avô nem dirigia na época, mas era caminhando eu vou. E a gente aprendeu que Canaã é figura do céu. E em parte está certo, mas aqui está falando de um lugar que Deus quer te levar, de uma herança que está disponível para você. Porque quando Deus te arrancou do Egito, não te arrancou para você ficar perambulando pelo deserto e nem simplesmente tomar posse de algumas bênçãos. Deus tem toda uma vida abundante para você, meu irmão. Deus quer abençoar a tua vida, toda ela. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Deus quer abençoar os teus negócios. Deus quer abençoar a tua alma, o teu coração. Deus quer prosperar a tua alma, meu irmão. Encher o teu coração de paz, oh glória. Encher o teu coração de alegria. Encher o teu coração de uma satisfação, de um gozo do Espírito. Aleluia, aleluia. Tem um movimento de Deus aqui nessa noite, irmão.
O Espírito de Cristo Jesus está nesse lugar. E eu sei que enquanto estou pregando, aleluia, há uma unção sendo liberada e cadeias estão sendo quebradas agora. Existem situações no interior de algumas pessoas que precisam hoje serem tocadas. Deus quer trazer ordem no teu mundo interior. Somente meia dúzia me ouviu, mas eu vou dar mais uma oportunidade. Posso, pastor André? Vou dar mais uma oportunidade. Deus quer colocar ordem no teu mundo interior. Presta atenção, irmão. Caos é ausência de ordem. Caos não é ausência de recursos, porque os recursos você tem, que é a palavra, que é a oração, que é a fé, que é a cobertura espiritual de uma igreja, de um povo, de líderes. Os recursos você tem. O que você precisa entender, qual é o seu papel? Porque Ezequiel, ele é levado no meio de um vale. O caos está estabelecido, porque tem osso para tudo quanto é lugar, espalhado. Quem sabe você está aqui hoje e a sua vida se encontra exatamente assim. Está tudo fora do lugar, fora dos embutimentos, fora dos encaixes, está tudo aos frangalhos. Você se percebe dentro dessa visão de Ezequiel como um osso. A sua casa, o seu negócio, a sua família, a sua vida como um verdadeiro vale de ossos. Mas deixa eu falar para você qual é o teu papel. Nesse vale você não é osso. Nesse vale você é o profeta. Amém? Então comece a declarar e a pedir ao Espírito Santo para colocar ordem no teu coração, porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do caos. Ele quer trazer ordem no teu mundo interior. Porque quantas pessoas prosperam tanto pelo lado de fora, mas da mesma maneira que prosperam pelo lado de fora, perdem tudo. Porque aqui dentro não existe uma ordem estabelecida. E tão importante quanto conquistar é manter aquilo que se conquistou. É preservar aquilo que você recebeu. E Davi então, ao invés de ir para fora, ele então se volta para dentro. Ele não adianta sair e aqui ficar convivendo com o inimigo. Aqui dentro do interior existem ainda fortalezas do inimigo a serem vencidas. Mas ele diz: é hoje que eu pego do documento e eu vou lá levar a ordem de despejo para esses jebuseus. É hoje. É hoje. É hoje que eu vou parar de ficar postergando algumas situações da minha vida. É hoje que eu vou partir, tomar a decisão de expulsar esses jebuseus da minha vida, do meu coração. É hoje que a ordem vai voltar para a minha vida. É hoje que a paz interior vai tomar o meu coração. Que ainda pelo lado de fora a terra se mude, os reinos se abalem, dentro de mim haverá uma paz, uma alegria eterna. Eles estavam lá há um tempão. Tem coisa que não é fácil não, eu sei disso. Mas o fato de você estar, de não ser fácil,
não significa que seja impossível, porque Deus vai te dar a graça de você vencer isso na sua vida. Eles eram zombadores, menosprezavam. Ih, Davi, o mais fraquinho aqui vai repelir ele. Como se uma classe de pessoas com algumas dificuldades, ou melhor dizendo, com algumas diferenças físicas, não pudessem nada. Conceito errado. Ele diz, mas vão repelir ele. Nem assim. Olham para você e dizem assim, não vai conseguir não. Você? Não. Até fulano de tal é melhor que tu. Até ciclano de tal é melhor que você. O tempo todo as pessoas querem te menosprezar, nos menosprezam. Querem te desonrar. Mas você se deixa vencer por isso, se você não souber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, nada te abala. E Davi já havia passado por uma forja de uma identidade pessoal. Na ocasião, quando Saul disse assim para ele, mas Davi, você vai lá vencer Golias? Quando você pensou em ser alguma coisa, Golias já era. Quem és você, menino? Você não é ninguém. Ele chama Saul e diz assim, ô Saul, com todo respeito, rei, porque tem coisas que a gente ouve, não é não? Ouve e deixa para lá. Ouve por educação. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, sempre que vinha um leão para pegar a ovelhinha, eu pegava o leão pela juba. Pastor Cláudio, dava uns tapas no leão e tirava a ovelhinha da boca do leão. Sempre que vinha um urso e fazia aquela sombra da morte sobre mim, eu me atracava com ele e pegava a ovelhinha do meu pai. Agora deixa eu falar um negócio para ti aqui, Saul. Aquele que me deu vitória sobre leões e ursos, vai me dar vitória também contra esse incircunciso, porque eu sei quem eu sou em Deus. Menosprezavam. Mas Davi então recebe uma estratégia. Qual é? Eles estavam no alto do monte, eles habitavam numa fortaleza, difícil acesso, porém não impossível. E Davi então tem um insight. Davi então tem uma ideia. Davi então recebe uma estratégia de conquista e de vitória. E eu peço ao Espírito Santo para soprar na tua vida uma estratégia, um pensamento, uma ideia de vitória que vai te levar a esse lugar de conquista nele. Ele diz, eles estão pensando que eu vou por cima. Mas ele não, eu vou por baixo. Porque ele diz, aquele que quiser tomar as fortalezas, vai ter que tomar o canal das águas, entrar a via de acesso é por baixo, são os dutos que haviam por debaixo da cidade. Você já viu algum filme épico? Por exemplo, Coração Valente, Ben-Hur. Vocês já viram Ben-Hur aqui, Ben-Hur? Eu vi esse último agora, o primeiro eu não vi não. Eles botavam aquelas escadas para subir e romper as muralhas. Mas Davi diz assim, estão pensando que eu vou vir por cima. Mas eu não vou vir por cima, eu vou por baixo. Porque ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça e vitória. Eles estão pensando que eu vou fazer como todo mundo faz. Mas eu não vou fazer como todo mundo faz, até porque eu não sou igual a todo mundo. Eu sou diferente.
O meu espírito não é o mesmo espírito deles. O meu espírito é o espírito de Cristo. Eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou trapacear. Eu vou ganhar e vou vencer. É com a bênção de Deus na minha vida. Eu vou por baixo. Eu vou tomar o caminho das águas. A gente vai rodar, rodar, rodar e sempre vai cair nos mesmos princípios. Você não precisa de uma nova revelação. Você não precisa de uma nova teologia. Você não precisa, oh meu irmão, de uma nova chave para abrir uma coisa na tua vida. O que a gente precisa é se voltar para as Escrituras e praticar aquilo que já está ensinado desde os santos do passado, que é o caminho das águas, o caminho da oração e o caminho da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Porque é através da oração e da palavra que você vai vencer esses jebuseus. É tomar o caminho das águas. É o caminho da oração. Não existe uma maneira nova, é a maneira antiga mesmo. Embora nós vivemos o tempo moderno, mas as nossas armas continuam sendo as mesmas. Você vai vencer pela palavra de Deus e com oração. Você vai conseguir alcançar este inalcançável. É pela palavra de Deus, é tomando o caminho das águas, é com uma vida no Espírito de Deus, é com uma vida transbordando da presença do Senhor. Amém, meu irmão? Por isso Davi disse: uma coisa só eu peço, uma coisa só eu procuro, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, para aprender dele no seu templo, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi sabia da importância da presença de Deus, porque pior do que a presença do inimigo é a ausência de Deus na nossa vida, irmão. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Você tem um glória a Deus aí meio amarrado aí, que você pode liberar o Senhor, irmão. Você não fica meio aleluiado aí não, irmão. O Espírito da glória de Cristo Jesus está liberando esse lugar aqui, meu irmão. E aqui eu caminho para o fim. Toma hoje o caminho das águas. Eu vou por baixo. Eu vou tomar o caminho das fontes. Eu vou pegar este caminho que pode ser estreito, porque os historiadores dizem que algumas áreas desses dutos era tão estreito que para se passar não dava para se passar de pé ou em pé. Tinha que às vezes passar joelho, em alguns momentos rastejando. Não importa. Não importa. É que você vai chegar lá. Não importa o quão difícil seja o caminho. Não importa o quão estreito seja o caminho e a porta. Mas esse é o caminho que vai te levar à tua vitória, à tua bênção. Não importa as dores, porque dores fazem parte da história de vida de qualquer um. Mas ele diz: é hoje que eu vou desalojar esse jebuseu. Que são aquelas coisas que você pode estar carregando no teu coração já há um tempão, e que você sabe que são impeditivos na tua vida, que não lhe permitem enxergar e muito menos se apropriar de toda a extensão de uma herança. Dentro dessa herança, Deus não quer te dar um lote. Toda a herança é tua, irmão. Para de ficar loteando a herança. Toda a extensão, todo ermo, toda a vida de piedade,
Toda vida em Deus está disponível para você. O zoe de Deus, a vida incriada de Deus. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A nova vida. A nova vida em Cristo Jesus. Ou vida nova. E a pergunta hoje é: quantos estão dispostos a desalojar esses jebuseus? A dizer: eu não vou mais ficar convivendo com isso. Eu não vou mais ficar carregando isso na minha vida. Essa falta de perdão, essa mágoa contra alguém, que são situações que estão aí e que te impedem de você viver a vida plena, a vida abundante. Mas eu quero terminar dizendo que Davi tomou as fortalezas dos jebuseus. E você também vai tomar dessas fortalezas hoje. E eu vim aqui para profetizar que as áreas que um dia pertenceram ao inimigo, essas mesmas áreas, esse mesmo lugar, vai ser e se tornar lugar da habitação de Deus. Oh, glória! Aí você já pode começar a pensar sobre a sua casa sendo a habitação de Deus totalmente, irmão. Você pode começar a perceber toda a sua família ao redor da mesa do Senhor. Porque hoje você vai pegar dessa ordem de despejo e vai despejar os jebuseus da sua vida, do seu coração, e vai dizer: em mim, ou dentro do meu coração, somente aquilo que é de Deus. Eu não vou mais ficar convivendo com isso. Eu não vou viver parte da herança. Eu vou me apropriar de toda a herança. Eu quero orar por você, porque eu sei que enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito de Deus estava falando ao teu coração que você precisa se levantar em Deus para expulsar da sua vida, da sua casa, da sua família, quem sabe lá dentro do seu trabalho, verdadeiras fortalezas que são resistentes, mas não são impossíveis de serem vencidas. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Eu queria que você ficasse de pé.